Questão, estudo dos gases, né? Questãozinha de física, muito boa. Diz o seguinte, vamos lá. Cada veículo tem pneus com determinadas características. As bicicletas de corrida e os automóveis têm pressões médias de calibração iguais a 120 e 30 psi. Deixa eu logo escrever isso aqui. Primeiro ele fala como é respectivamente, né? Então ele falou primeiro a bike, né? Então pressão do pneu da bike é de 120 psi e do automóvel, pressão do pneu do automóvel é de 30 psi. Beleza. Aí ele continua: os pneus de ambos os veículos possuem as mesmas características, exceto que o volume dos pneus de automóveis é da ordem de 12 litros. Ó. O volume, vou colocar aqui de lado. Volume do pneu do automóvel, 12 litros, enquanto que o volume dos pneus de bicicleta é de 1,5 litro. Volume do pneu da bike é de 1,5 litro massa. E é uma questão de matemática também, né? Razão. Vamos lá, ó. Quer saber a razão entre as massas de ar comprimido dos pneus nos pneus de automóveis e bicicleta a uma mesma temperatura é? Vamos com calma. Ele quer saber a razão, né? Razão é divisão, é uma fração, né? E a gente monta a razão de acordo com a ordem do texto. Falou da razão primeiro se referindo à massa de ar comprimido do pneu do automóvel, ou seja, massa de ar do pneu do automóvel, pela massa de ar do pneu da bike. É isso que ele quer saber, não é? Ou seja, de alguma forma a gente vai ter que encontrar a razão ou relacionar, manipular as fórmulas, porque o que é que acontece? Pessoal, por densidade não tem como fazer, porque ele não fornece a densidade, né? A massa é o que a questão está pedindo, né? Mas ele forneceu para a gente a pressão e o volume, não é? Pressão e volume, isso lembra logo a lei de Clapeyron. PV é igual N, que é o número de mols, R vezes T. R, a constante universal dos gases, né? E T é a temperatura, que vai ser a mesma temperatura, né? Então a dica da questão tá aí, né? É que ele fornece a pressão e o volume e diz que é na mesma temperatura. Logo, se é na mesma temperatura, a gente isola o T, isola a temperatura e iguala a temperatura do ar que está no pneu da bike vai ser igual à temperatura de ar que está no pneu do automóvel. É assim que a gente vai fazer. Vamos isolar o T, passar tudo para cá. Não é? E a massa, como é que a gente vai chegar na massa? Lembra que o número de mols é a massa da substância dividido pela massa molar? Ó, número de mols é a massa da substância dividido pela massa molar, não é isso? Ou seja, depois que a gente montar as duas equações, a gente vai ter como simplificar. A massa molar, como vai estar nos dois membros, a gente simplifica, não é? A constante universal dos gases, como vai estar nos dois membros, e é uma constante, né? A gente simplifica também, né? Então vamos lá. Vou fazer o seguinte, deixa eu logo isolar aqui essa temperatura, vai ficar PV. Aliás, antes de isolar a temperatura, vamos substituir, porque o nosso objeto está aqui, ó. É a massa que a gente está. Então vamos logo substituir no número de mols. Vai ficar PV é igual N. Quem é N? É a massa dividido pela massa molar. Vezes R vezes T. Beleza, quero isolar o T. Vou passar essa massa molar. Tá dividindo, passa multiplicando, né? Vai ficar massa molar que multiplica a pressão vezes o volume. É igual a massa vezes R vezes T.
passa tudo agora lá para o primeiro membro, né? A gente tem que isolar a temperatura. Vai ficar massa molar vezes P vezes V dividido pela massa vezes R igual a T. Beleza, chegamos aqui, ó. Aí o que que acontece? Uma mesma temperatura. Logo, ó, a temperatura do ar comprimido que está no pneu do automóvel é igual à temperatura, né, do ar que está no pneu da bike. Beleza. Aí o que é que acontece? Temperatura não é igual a isso aqui? Aí vamos montar, né? Para o automóvel, vou deixar aqui a massa molar vezes a pressão de ar do pneu do automóvel vezes o volume, né, do pneu do automóvel, massa de ar, né, do pneu do automóvel vezes o R. É igual, pronto. Só estou especificando, né? Aí no caso agora, para o pneu da bike, né, vai ser a massa molar vezes a pressão da bike vezes o volume do pneu da bike dividido pela massa de ar, né, do pneu da bike vezes o R. O que é que acontece? Pessoal, esse R ele não está aqui no denominador. Quando eu passar ele para cá, aí o que é que vai acontecer? Ele vai ficar dividindo, passa ele multiplicando, né? Só que aqui ele vai ficar no numerador, o Rzinho. Aí a gente vem e simplifica. Aí eu não vou nem passar ele, eu já simplifico logo. Nos dois membros. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto. A mesma coisa vai ser com a massa molar, que é a mesma, ó. Simplifica, não é isso? Aí ficou o quê? Sobrou o quê pra gente? Sobrou, ó, pressão vezes o volume dividido pela massa, não é isso? Do pneu do automóvel. Aí agora vai ficar PB vezes VB igual a MB. Gente, o que é que eu quero? Lembra, é a razão da massa de ar do pneu do automóvel para o da bike, não é isso? Ou seja, o pneu do automóvel vai para o numerador e o da bike vai para o denominador. O que é que vai acontecer? Eu vou passar esse MA para cá, não é? E o PB vezes VB vem para o denominador. Aí fica, ó, pressão de A vezes o volume de A é igual pressão de B vezes o volume de B. Isso aqui vai ser igual passa subindo, né? A massa do pneu do automóvel dividido pela massa do pneu da bike. Pronto, a gente já chegou onde a gente quer. Agora é só substituir os valores. Agora é empurrar a B de ladeira abaixo, como se diz, né? Então vamos começar aqui com a pressão de ar do pneu do automóvel, que é de 30 psi. 30 vezes o volume do automóvel, do pneu dele, é de 12 litros, vezes 12, dividido pela pressão da bike, que é de 120, vezes o volume do pneu da bike, que é de quanto? 1,5. 1,5 igual a massa de A dividido pela massa de B. Belezinha, o que é que a gente pode fazer aqui para ir simplificando? Ó? Posso dividir por 12 aqui e por 12 vai sobrar 10. Concorda comigo? Isso. Sobrando 10, aí acabou-se, né? Porque é só multiplicar 10 vezes 1,5 vai dar 15. Aí fica 30 dividido por 15, que vai dar 2. Ó, 30 dividido por 10 vezes 1,5, 15. É igual a massa de A pela massa de B. Isso aqui vai dar 2. Igual a massa de A pela massa de B. Não é isso? Pronto. 2, letra
Ah, é isso, valeu.